Olá, a ideia desse vídeo é compartilhar um pouco com vocês uma pesquisa, né, que eu e o professor Felipe Mendonça temos desenvolvido, que vai ser apresentada, vai ser discutida, né, no seminário organizado aí pelo professor Parmar sobre o Sistema Internacional de Poder. O título da mesa do qual a gente vai participar é a ordem liberal internacional, o quão liberal, o quão internacional e o quão ordenada essa ordem seria. E dentro desse grande tópico, né, a nossa proposta, ela gira em torno, o título dela já explicita um elemento importante dela, que é exatamente a ideia de crise orgânica da ordem liberal ocidental, administração Biden e a hegemonia estadunidense, né? A nossa proposta, ela se insere dentro de uma discussão, ou a partir de uma discussão, né, que já vem de algum tempo, uma literatura, né, já consolidada, que trabalha a discussão sobre a crise da ordem internacional liberal ou da ordem ocidental liberal, a depender do termo utilizado. Nós preferimos utilizar no primeiro momento a ideia de ordem ocidental liberal, na medida em que isso explicita quem são os ganhadores e os perdedores desse ordenamento, de uma maneira ou de outra, que acaba ajudando também a estabelecer ou contribuindo para elucidar processos associados às relações de outros atores não ocidentais ou com atores fundamentais dessa ordem. Basicamente, pensar a relação, por exemplo, Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rússia, Europa-China e coisas desse tipo. Tá? Mas então, de um lado existe essa literatura e de outro lado tem também uma literatura de inspiração gramsciana que trabalha a ideia da crise e particularmente fazendo alusão ao conceito gramsciano de crise orgânica, né? Que opera em termos gerais a partir da relação entre os elementos da estrutura e os elementos de uma superestrutura, ou seja, se fôssemos pensar a ordem liberal internacional, ou a ordem internacional, no sentido mais amplo, a ideia da relação entre as estruturas que estão associadas a essa ordem e os elementos que se explicitam dessa ordem, as normas, as regras, as instituições, né, que seria essa superestrutura da ordem. Então, a ideia de crise orgânica busca articular essas duas dimensões, busca articular a dimensão do orgânico com a dimensão da conjuntura, né, dentro de um período, aí, de um momento específico. Consequentemente, a nossa proposta é tentar articular essas duas grandes questões, essa literatura que trabalha a questão da crise da ordem com essa literatura que trabalha a ideia da crise orgânica numa escala global, nesse sentido, numa escala mundial. Particularmente, a ideia, então, é desenvolver um argumento que junte essas duas questões a partir dos elementos contemporâneos, ou seja, como que essa crise da ordem liberal internacional, a ordem liberal ocidental, como que ela se apresenta na conjuntura atual. E, nesse contexto, quais são os elementos que se colocam particularmente para os Estados Unidos nesse processo, na medida em que ele se apresenta, né, sempre se apresentou como um ator fundamental para a construção e manutenção e também, querendo ou não, no contexto contemporâneo mais recente, o governo Trump, como um ator fundamental para a desestabilização dessa ordem liberal ocidental, ou ordem liberal internacional liberal. Então, assim, essa é a ideia, né? A ideia de trabalhar esse conceito para pensar essa situação de crise contemporânea e perceber elementos estruturais e superestruturais dessa crise e possibilidades que se colocam, né? Então, nesse sentido, a ideia é enfatizar, né, alguns aspectos dessa ordem mundial com os quais a gestão Biden vai ter que lidar. Né? E particularmente na nossa proposta para uma conversa seria destacar três grandes aspectos. Né? E é interessante perceber
que num contexto de crise orgânica, cada um desses aspectos ele já tem contradições internas que são fundamentais de serem levadas em consideração, ou seja, a resposta política estadunidense para cada uma dessas questões, cada um desses aspectos, passa a ser vista como elemento fundamental para se pensar o futuro da ordem mundial. O primeiro aspecto, na nossa percepção, são as tensões, o que a gente chama das tensões, ou os três aspectos também são chamados por nós de três grandes tensões, né? Um primeiro aspecto seria a tensão, as tensões entre o nacional e o internacional, no caso estadunidense, ou seja, como que determinados elementos que levam à própria eleição de Biden e que estão associados à conjuntura política e econômica estadunidense atual, tem contradição com as demandas políticas e econômicas do âmbito internacional associados à retomada da liderança estadunidense no âmbito internacional, ou seja, como que responder a certas tensões domésticas podem levar a um acirramento de contradições no âmbito internacional, ou o inverso, atender certas demandas internacionais pode levar a determinadas dinâmicas e tensões no âmbito nacional, ou seja, lidar com essa tensão é um ponto central nessa conjuntura. O segundo aspecto, associado às tensões concernentes à retomada do multilateralismo, olhando praticamente para o âmbito internacional e tendo como foco Ásia e Europa. Ou seja, a gente tem tensões específicas na retomada de um engajamento multilateral com relação à Ásia e elementos específicos com relação à retomada de um engajamento multilateral com relação à Europa. Nesses dois casos, tanto no que diz respeito à Ásia quanto no que diz respeito à Europa, tem um elemento central que, embora relacionado intimamente articulado ao segundo aspecto, se coloca como um aspecto também específico, o terceiro aspecto, que são as tensões do G2, né? As tensões nas relações China e Estados Unidos, né? Já que, voltando para o segundo aspecto, Ásia e Europa têm desenvolvido relações significativamente relações íntimas com China na área econômica, política, segurança, etc. Ou seja, as relações com a China também são centrais nessa questão, nesse processo de pensar as possibilidades e os dilemas com os quais os Estados Unidos se colocam, face aos quais, melhor dizendo, os Estados Unidos se colocam nesse contexto de crise orgânica.